Maunata, Achachilanaka, Akaabiayala Markpachataki. Conta pra gente um pouquinho de você e, na sequência, a história desse podcast Kipos. Então, eu me chamo Carla Burgoa, eu sou andina e nordestina. Os meus pais, meu pai é de Potosí e a minha mãe é potiguar, do Nordeste. Tua profissão e onde? Você falou que você foi alfabetizada na Bolívia. Conta essa história pra gente. Então, eu sou jornalista, né? Eu desenvolvo o Kipos, que é um podcast voltado para as culturas andinas. A gente conversa sobre imigrações e tudo que envolve esse mundo de imigração andina, não apenas boliviana, já falei com equatorianos, chilenos, peruanos, e sobre imigração no geral. O podcast ele surgiu de uma lacuna minha mesmo, pessoal, porque eu nasci no Brasil, fui com 1 ano, nenezinha, eu fui pra Bolívia, pra Oruro. Meu pai é potosino, mas desde jovem também ele mudou pra Oruro, e a minha família inteira também tá lá em Oruro. Então, a minha infância eu passei em Oruro. Então, pra mim, sou orurenha também. E nisso, voltamos por questões de trabalho, por questões financeiras, a gente voltou pro Brasil. E a gente foi pro Nordeste, cidade da minha mãe, que é o Rio Grande do Norte, que é a minha cidade. E lá não tem nada sobre o conteúdo de Andes, não tem nada sobre comida, danças, nada sobre a Bolívia lá. Lá não tem muito esse fluxo migratório como São Paulo. Então é comum que não tenha muito essa recepção, essa adaptabilidade que São Paulo oferece, né? Como restaurante, comércio boliviano e tal. E aí todo mundo sabia, desde a escola e dos lugares. Sabia que o meu pai era boliviano, que eu era boliviana, que a gente tinha chegado à Bolívia, e todo mundo perguntava como era a Bolívia e falava coisas assim que a mídia joga como coisas, né, tráfico, coisas assim reais. E eu não sabia o que. Quando eu era pequena, meio que ignorava, o meu pai ignorava, só que quando eu fiquei maior na adolescência, eu não sabia muito o que responder, eu pesquisava na internet. E eu não achava muita coisa na internet, em português, porque eram brasileiros, né? Não tinha muito conteúdo, ou conteúdo xenofóbico, ou um conteúdo injusto, que não condiz com a realidade, não tinha muito. Então eu sempre sentia essa lacuna, porque as pessoas perguntavam como é que era a Bolívia, o que é que tinha lá, e eu não tinha como mostrar, não tinha vídeo direito, não tinha um conteúdo bacana, não tinha reportagem bacana. Quando os veículos maiores vão pra Bolívia, tipo, aqui é a pobreza, não sei o quê, não fala sobre a cultura, não investe em falar sobre o folclore, sobre as culturas que tem lá. Então, por isso que eu desenvolvi o podcast, a iniciativa para alguém pesquisar agora, vai achar alguma coisa em português. Se você é boliviano, mora no Brasil, se você é filho de boliviano e mora no Brasil, e principalmente se está em outro estado, em algum lugar mais longe, e não é todo estado que tem uma comunidade boliviana, você pode matar saudades, você pode até conhecer mais sobre a sua própria cultura pelos próprios andinos, porque os meus convidados são andinos, são filhos de imigrantes ou imigrantes. Então você tá vendo um conteúdo de alguém sobre o ponto de vista de pessoas que têm um contato, não é qualquer pessoa que tá. Então, foi por causa dessa ausência mesmo que eu criei o podcast. Quantos anos tem o podcast? Quantas edições? O podcast criei em março de 2021, durante a pandemia. Tem 1 aninho, são 12 edições. Qual foi o mais que te deu o maior tesão de trabalhar? Bom, vários, assim, tem o da Pachamama, que eu gosto muito, porque ele é um conteúdo muito rico, e é uma coisa que é muito normal de se ouvir na Bolívia, as ofrendas, tudo, mas no Brasil não. E onde eu morava também não. Então, eu pouco ouvia falar sobre Pachamama, ou quando eu ouvia falar, era uma coisa muito diferente, e eu ficava pensando, então talvez no Brasil seja diferente a Pachamama do que eu conheço lá na Bolívia. Então, acho que é bem informativo, um conteúdo muito rico. Eu também gostei muito do episódio dos alunos imigrantes, porque como eu falei, quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, não tinha um fluxo de outros bolivianos, outros imigrantes, e foi bacana ouvir outras histórias, porque aí eu senti que não era só comigo, era uma coisa assim, é uma coisa que é com todo mundo que chega, ou então que é filha de imigrante, e passa por as coisas, assim. Como se você vê as bolivianas, vocês bolivianas, como você acha que são? Eu acho que a mulher boliviana ela é muito forte, né? Ela é muito determinada. Eu tive um episódio sobre as cholitas escaladoras, por exemplo, que são um grupo de mulheres de polheira que escalam montanhas
E os desafios que as mulheres bolivianas passam dia a dia vão muito além de escalar montanhas, né? São muitos problemas, poucos desenvolvidos na Bolívia. E quando você chega como mulher imigrante boliviana aqui no Brasil e em São Paulo, que também atravessa, também já fiz um episódio sobre isso recente, o desafio de ser uma mulher imigrante andina. E acho que são muitos desafios e acho que a mulher boliviana, além de tudo, ela é muito forte. Ela atravessa todos esses desafios. A mulher boliviana, ela é empreendedora, ela é mãe, ela é tudo. Como que tua família vê, teus pais veem teu trabalho? Então, meu pai adora, minha mãe acha incrível. Meu pai ama, meu pai é boliviano convicto. Meu pai é Newton Burgoa. E faz 30 anos que Faz 30 anos que ele veio pro Brasil a primeira vez e faz menos de 20 que ele tá no Brasil sem morar na Bolívia, assim. Foi lá pra Rio Grande do Norte e ficou. Faz quase 20 anos, uns 18 por aí anos. Tua mãe? Minha mãe é potiguar. Minha mãe é potiguar lá do Rio Grande do Norte e o meu pai que é imigrante, que veio pra São Paulo primeiramente, depois ele foi pra lá. Trabalhando com esse conteúdo boliviano, como que te recebe o público boliviano que mora aqui no Brasil? Somos abertos? Como que é essa população? Então, meu primeiro contato com outros andinos, como lá no Rio Grande do Norte não conhecia outro boliviano, era só o meu pai, não conhecia outro. Então, foi assim que eu conheci outros pela internet, outros bolivianos, outros andinos, foi por causa do podcast. Que eu criei o podcast e por essa ausência, né, de achar que não tinha muitos conteúdos, a cultura boliviana, andina em geral, ela é tão rica, a gente precisa da internet e não acha quase nada. E aí, por causa da criação do podcast, foram aparecendo pelas redes sociais mesmo. Eu ainda morava lá em Natal e foram aparecendo o pessoal falando: gostei muito, me identifiquei. Foi identificação assim, mas com jovens, mais com os filhos dos imigrantes ou imigrantes que vieram bem pequenos, assim, nenês. E aí foi assim que eu fui conhecendo, e aí foi sendo muito legal. As pessoas sugerem temas direto. Tipo, fala sobre isso, chama fulano, e recomendam uma pessoa para eu entrevistar sobre algum tema. Tá sendo bem bacana, conheci muita gente por causa do podcast. Como que você conheceu Bolívia Cultural? Bolívia Cultural eu conheci faz muito tempo, porque como eu falei, quando eu cheguei em Natal, e aí as pessoas sempre perguntavam da Bolívia, porque eu tinha acabado de chegar, então era uma novidade na escola, assim, boliviana, e meu pai, os bolivianos ali, né, era tipo coisa diferente. Só sempre estavam perguntando, e aí na adolescência também. Só que aí eu comecei a pesquisar na internet, eu pesquisava Bolívia, alguma coisa, e aparecia o resultado do Bolívia Cultural. Só que o Bolívia Cultural fazendo a cobertura de eventos em São Paulo. Aí eu ficava, poxa, aí que eu descobri que tinha comunidade boliviana em São Paulo, que eu também não sabia. E aí eu vi que tinha a cobertura, tinha a agenda de próximos eventos, a cobertura do que estava acontecendo aqui em São Paulo. Aí foi assim que eu fiquei sabendo, mas assim, quando eu morava lá, não me servia muito porque eu morava lá. Aí eu ficava só na vontade mesmo, tipo, poxa, o pessoal comemora Salacitas lá em São Paulo, que da hora, tem uma feira boliviana lá, que da hora. Salacita e o equeco, o que o equeco tem a ver com você? Então, eu tatuei o equeco aqui, né, com as Salacitas, com microfone, que somos jornalista, né, com dinheiro, com caça, com flauta, com tudo. A minha família é muito ligada às tradições, e aí eu sempre cresci meio que nesse meio, né, durante a infância. E por isso que eu quis tatuar, assim, que são coisas, assim, que me marcaram muito quando eu era pequena e depois eu fui afastada muito disso, porque eu fui para uma cidade que não tinha nada sobre a Bolívia, sobre culturas andinas. E aí eu quis, de algum jeito, me aproximar ou deixar ali mais registrado. Eu não tinha como comprar um aguaio, por exemplo. Em Natal não tem. Não tinha como comprar uma saltenta. Só quando eu ia pra Bolívia de férias, passar 2 semanas. E aí eu fui e fiz essa tatuagem com coisas que me identifico, com o equeco. A minha família é de Oruro, que é a capital folclórica da Bolívia. Então eles dançam morenada, diablada, caporal. E também tatuei a Tina aqui. Porque isso marca episódios da minha infância, como eu cresci, como eu fui construída, como a minha personalidade foi se construindo aos poucos, vendo os meus primos ensaiando caporales, o meu tio dança morenada há 30 anos, então eu sempre via. E é isso. Você tá recuperando a tua identidade? Você tá mantendo a tua identidade? O que você acha que você tá fazendo? Eu acho que é um pouco dos dois.
porque eu acho que nunca... O meu pai, ele sempre deixou bem claro, assim, nunca esqueça que você também é boliviana, somos bolivianos, então nunca teve isso de... Sempre quando me apresento, eu nunca falo, eu sou filha de boliviano. Não, eu sou só filha. Eu sou boliviana também. E o meu pai sempre reforçava isso na minha casa, apesar de a gente estar bem distante de tudo, a gente sempre botava um carcas, lhata e manta pra tocar, a gente sempre a gente achou uma vez mais morado milho roxo, a gente tentou fazer uma chicha, um mocotinte, a gente dava um jeito de fazer as coisas e é isso, a gente sempre tava assim tentando manter, apesar de estar um pouco distante, bem distante, né, porque São Paulo já é longe. E do altiplano. Imagina Natal no Nordeste do Brasil, né? Já é totalmente outra coisa, outra pegada, mas a gente sempre tentava manter ali. E agora que eu tô em São Paulo, que eu tô mais próxima da cultura, da comunidade boliviana aqui de São Paulo, eu acho que eu tô resgatando ainda mais, porque é muito mais prático, muito mais fácil aqui. Eu posso ir na feira, cantuta, aqui tem os grupos de dança, tô participando do grupo de dança. Então eu acho que isso vai recuperando algo que eu tava ali há tempos, tentando manter, mesmo que distante. Você já percebeu que após 12 capítulos do podcast você está criando uma nova cultura brasileira? Aí eu não sei, mas eu acho que eu tô apresentando muita coisa para brasileiros, porque o meu podcast, o público que eu percebo até o momento, são pessoas brasileiras e de São Paulo. E muita gente, tipo assim, nunca ouvi falar disso. O que é uma saltenha, assim... As danças o pessoal não sabia, os aguaios, muita coisa o pessoal não sabia. E nas conversas que a gente grava, não só os elementos culturais, mas como questões assim de identidade ou de xenofobia, o episódio dos alunos imigrantes, muita gente falou, poxa, eu nunca iria imaginar que os bolivianos sofriam isso na escola. Então, professoras também vieram falar comigo, falar que se recebesse um aluno boliviano ia ter mais atenção. Na questão de manter o idioma, quando eu cheguei em Natal, não tiveram esse cuidado, talvez por despreparo, não tiveram esse cuidado de abraçar, mas de distanciar, uma professora pediu para que meu pai não falasse comigo em espanhol, por exemplo. Então, um pouco de despreparo das escolas em receber alunos imigrantes, filhos de imigrantes, para que ele... E aí, uma coisa que em comum, inclusive, desse bate-papo, que eu tive com os alunos imigrantes, um colombiano e uma boliviana, que a gente teve essa conversa, é que muitas faziam, assim, durante a adolescência, principalmente, que a gente quer meio que se enturmar, mas se enturmar com os brasileiros como? Se afastando da nossa cultura. E então, acho que nas escolas tivesse um pouco mais de preparo, né? E aí foi isso, as professoras vieram falar comigo sobre o episódio, que a gente tá expondo uma coisa que acontece, mas acontece e ninguém fala muito. Então, por isso que eu acho que é o dever da comunicação em geral, é de expor, né? Problemática, a gente expõe para que as autoridades, para quem tem o poder devido, eles façam alguma coisa, elaborem medidas. Então, acho que com o meu podcast eu tô expondo uma problemática que tá ali, que sempre aconteceu, continua acontecendo, mas ninguém fala nada, e eu tô tentando ali reportar um pouquinho disso. Você já recebeu mensagens xenofóbicas? Já. Muito, vai embora do seu país. Eu fico, eu tô no meu país também, cara. Você responde? Não, assim, eu já respondi, acho que poucos eu respondi, mas normalmente eu não respondo. Eu faço uma publicação assim geral, não respondo uma pessoa porque eu sei que o problema não tá em uma pessoa. Eu posso responder uma pessoa, o Facebook, o Twitter pode denunciar esse perfil, mas não vai acabar ali com uma pessoa, né? É muito maior do que... O problema tá muito maior do que isso. Então, eu sempre exponho no podcast, lá nas conversas, a gente fala sobre a problemática de modo geral, porque eu sei que não é individual, não é comigo, é com todo o problema, né? Xenofobia, essa ignorância com os imigrantes andinos, com os imigrantes bolivianos, não é uma coisa com uma pessoa só, né? É com um todo. Então, eu não costumo responder isso, não. Quais são os próximos passos do podcast? Então, eu pretendo que ele cresça, né? Cada vez mais, que ele esteja aí se desenvolvendo, que ele consiga atingir um público ainda maior, porque eu ainda sinto muita falta de um conteúdo. Já estão sendo feitas várias coisas, eu já vejo no Instagram vários perfis, assim, de meninas produzindo conteúdo. Eu acho muito bacana, já tem outros podcasts também que também trabalham com a temática.
E eu quero que cresçam ainda mais, que apareçam ainda mais. E com o Kipos eu quero que ele se desenvolva ainda mais. Por isso eu tenho muito projeto ainda, tenho muitas pautas que eu quero falar e ainda não falei. E é isso, continuar tocando o projeto. Conta pra gente, você falou de pautas, qual é o processo para uma edição? Qual é o processo desde a pauta, a concepção, a necessidade? Porque é o público que pede para você os comentários ou você escolhe como cada temática? Então, depende, porque assim, como eu falei, o podcast nasceu de uma lacuna minha de conteúdo, então muitos temas eu já tinha na cabeça, mas eu não pensava assim, vou criar isso aqui, eu só queria achar ele pronto na internet. Aí como eu não achava, eu pensei, então vou falar sobre isso. Então vou fazer, ninguém fez, por exemplo, da Pachamama eu queria muito fazer um conteúdo voltado para isso. Eu fiz um sobre festividades andinas em São Paulo, também queria encontrar, e aí como que funciona isso, o carnaval e tal. E como não tinha, aí eu fui lá e criei, assim, né. E aí o conteúdo nasce dessa ausência minha, vários temas, sentia falta mesmo de encontrar esse tipo de conteúdo. E aí eu fui lá e criei. Mas também tem amigos que eu converso, amigos bolivianos, e eles, por que você não faz sobre isso? O da maternidade imigrante foi uma sugestão. Foi um tema que eu achei, assim, incrível. E eu não tinha pensado, talvez por minha mãe ser brasileira, não sei. E aí eu não tinha pensado nisso, como é complicado você ser a mãe imigrante e às vezes você não tem acesso ao SUS. E você tá criando seu filho longe de toda a família. E como eu sou a filha, eu também já não tinha essa percepção. E aí me falaram, faz sobre ser mãe imigrante. E aí eu convidei 2 mães, uma boliviana e uma peruana, de diferentes idades e tal, diferentes contextos, diferentes imigrações e diferentes estados também, que eu gosto muito de o conteúdo bem diversificado, são vários pontos de vistas, né? E aí, nisso, os meus amigos, também amigos brasileiros também, que eu tô conversando, e aí eles perguntam uma coisa assim, como é que é isso? Aí eu, daria um bom tema. Por exemplo, o pessoal, tipo assim, acho bacana que os imigrantes vêm e criam seu comércio. Eu, bacana, dava pra fazer um podcast sobre isso. E aí a pauta, ela se dá assim, o primeiro contato é assim, durante conversa, então algo que eu queria que tivesse, não tem, aí eu vou lá e crio. E aí eu construo, eu sou jornalista, né, e aí eu construo a pauta. Mas assim, a conversa, ela se dá bem natural. Eu crio a pauta, mas não necessariamente ela vai ser de acordo com a pauta. Às vezes conversando, aparecem outras perguntas, outros temas. E aí, assim, mas eu sempre construo uma pré-pauta, um tema, as perguntas. Também procuro conhecer antes a pessoa um pouco, né, pra saber de onde ela vem, quanto tempo ela tá no Brasil, se ela é filha, enfim, de onde que ela é agora, enfim. E aí, nisso, eu faço as pré-perguntas, mas quando a conversa vai se desenrolando, às vezes eu nem sigo as perguntas, aparecem outras. Como qualquer conversa, né? Vai aparecendo. Ou às vezes eu sigo. Aí é nisso, esse é o processo. Como se monetiza o podcast? Então, ele aí tá... Eu monetizo o podcast. A produção independente tá aí na garra como produções independentes, né? A gente mais paga pra trabalhar do que ganha alguma coisa. Eu não ganho nada, eu pago, inclusive. E é isso, por enquanto não tá monetizado nada, assim, é só por amor mesmo. Até porque quem trabalha com comunicação tem que ter muito amor, né? Porque ganhar dinheiro é mais difícil. Você falou que tem pessoas que trabalham com as capas e demais. Quantas pessoas são envolvidas na iniciativa? Não, então, tem a Shirley, que ela é filha de bolivianos também, ela mora aqui em São Paulo. É meu podcast todo andino, só tem produtores andinos por trás, é todo mundo. Ela é filha de bolivianos. Ela faz as colagens mensais junto comigo, ela participa desse processo criativo e acho muito interessante, porque ela não escuta o episódio, ela faz a capa sem escutar, porque o episódio só sai depois, eu não mando pra ela antes, o conteúdo, o bruto, eu não mando. Aí, eu acho que só mandei uma vez, e ela faz a capa que dialoga muito com o que a gente conversa. Por exemplo, no Pachamama, por isso que é bom ter uma pessoa que conhece, né, não é uma pessoa de fora, porque o Pachamama, os convidados, eles falam, pra mim a Pachamama é um círculo. E a capa, ela fez círculos. E ela não tinha escutado antes. Ela escutou depois. E ela fez a capa vários círculos. E a natureza e tudo. E eu, tipo, cara, tem tudo a ver com o que a gente conversou, sabe? Por isso que eu acho importante sempre colocar pessoas nesse meio de imigração. A capa, o símbolo lá do Kipos foi uma peruana que fez, que participa do primeiro episódio e do episódio da Pachamama, que ela é descendente quechua. E ela é artista também. Aí ela já conhecia,
a tradição aguaio, o quipos lá em formato de quê, né? Os nós. O nome quipo eu peguei de uma referência. Por exemplo, quipo tá em quechua, que significa nó. E eu acho que a desinformação é uma espécie de nó que você tem na sua cabeça. E como a cada episódio a gente tá informando sobre várias coisas, então a gente tá desatando um nó. Por isso que eu escolhi esse nome. O que você precisa da comunidade para poder melhorar esse teu trabalho? Então, eu preciso conhecer mais a comunidade, inclusive, porque eu cheguei aqui em São Paulo faz 6 meses, né? Então, aos poucos, eu tô conhecendo as histórias, eu tô conhecendo os lugares. Eu conheci só a Praça Cantuta antes, depois eu conheci a Coimbra. E já me falaram que tem outros espaços também para conhecer, as fraternidades, então eu tô conhecendo as pessoas. Cada pessoa é uma história, né? Então nessa eu vou conhecendo as pessoas, vou chamando para o meu podcast para deixar ele cada vez mais próximo da comunidade. O que você poderia falar para toda essa comunidade boliviana fortalecer a nossa imagem? Depende de quem? De nós, do externo, de quem? O que você poderia falar? Eu acho que existe um desinteresse muito grande por parte da mídia, dos governos, em mostrar o boliviano ou imigrante não branco em geral como algo mais do que coitadinho. Eu acho que eles sempre estão querendo reforçar a imagem de que a gente está aqui de favor, e por isso que eu acho que é muito interessante deixar o imigrante com essa imagem, né? De tipo, o pobrezinho, olha só isso, essas coisas que... eu acho que é muito interessante para os governos, para a mídia brasileira mostrar isso dessa forma. E é por isso a minha iniciativa e outras iniciativas que estão sendo criadas, que já estão aí atuantes, eu acho que essas iniciativas independentes, elas estão aí para mostrar que não é isso, né? Que não é isso. Existem muitos casos, claro que existe, que inclusive quando a gente vê Bolívia na TV, é só falando sobre coisas negativas ou situações de condições análogas, mas ninguém, por exemplo, trata a costura boliviana como um feito, como algo incrível, que também é a mão de obra boliviana, deveria ser mais valorizada, não deveria ser só vista como o trabalho escravo, olha isso. Então acho que falta muito ver sobre essa outra perspectiva, sobre esse outro olhar. E não se mostra isso, não se mostra. O pessoal fala muito tipo, ruas de imigrantes são perigosas. Mas por que são perigosas? Por causa dos imigrantes ou porque o governo não investe nessas ruas, nesses espaços? Que não tem fiscalização. Por que não? Por que é perigoso? Então acho que falta a gente trabalhar desse outro lado. Eu acho que a gente tem que criar cada vez mais iniciativas independentes pra gente mostrar a nossa riqueza, mostrar que não é bem assim, que claro que existem os seus problemas, como em todos os lugares, como em todas as comunidades, como em todos os povos, mas também existe o outro lado. Eu acho que falta mostrar mais desse outro lado. Porque se fosse uma comunidade de italianos costureiros, seria visto de outra maneira. Já teria fantástico gravando matéria mostrando como é rica a mão de obra italiana, com a costura. E por que não fazem isso com os bolivianos? Então, eu acho que falta um pouco desse outro lado, né? Se despede, convida a gente a seguir teu trabalho, onde podemos enviar os comentários, se alguém quiser patrocinar o projeto, Suspensors. Se despede, convida a gente a participar, acompanhar cada vez mais e ajudar a construir esses quipos, soltar os nós da comunicação. Então é isso, eu tô muito feliz, eu queria agradecer pelo convite, de essa conversa, de divulgar o meu trabalho. Quem quiser conhecer o meu podcast, é só pesquisar ele no Google mesmo, Quipos, com Q, Q-U-I-P-U-S, Quipos Podcast, já vai encontrar, tem no Spotify, tem diversas plataformas digitais. Se você quiser me procurar também pelo Facebook, Carla Burgoa, Carla com K, só tem eu. Ou pelo Twitter, Carla Burgoa, você me encontra fácil. E você pode mandar uma mensagem pra mim, se quiser mandar e-mail, também é carlaburgoa@gmail.com. E é isso, se quiser construir sugerindo algum convidado, se quiser sugerindo alguma pauta, algum tema, é isso, entre em contato comigo que a gente conversa, a gente desenrola. Te amo, Cotinte? É o Twitter. Então, no Twitter eu sou @mucutinte, que é a bebida, né? O refresco de durazno é o meu favorito, o refresco de pêssego.
Pelo Twitter eu tô lá também, sempre lá tô divulgando podcast, sempre tô fazendo conteúdo, porque eu também procurava pelo Twitter coisas sobre a Bolívia e não encontrava. Então sempre tô construindo threads lá sobre as cholitas escaladoras, tem as milhas skaters agora, sobre até o Mocotinte já fiz sobre o Mocotinte. Tem diversos conteúdos, eu tô no Twitter também, só mandar um oi pra mim. Halyalia antisuyo marka. Halyalia pachatawan tinsuyo. Halyalia tiwanaku marka.